Parágrafo 5º. Do quarto preceito da Igreja. 504. Como se observa o quarto preceito da Igreja, pagar o dízimo segundo o costume? O quarto preceito da Igreja, pagar o dízimo segundo o costume, é observado pagando as oferendas ou prestações estabelecidas para reconhecer o supremo domínio de Deus sobre todas as coisas e para prover uma vida honesta de seus ministros. 505. Como se paga o dízimo? O dízimo deve pagar-se daquelas coisas e da maneira que se costuma pagar em qualquer lugar. Parágrafo 6º. Do quinto preceito da Igreja. 506. O que nos proíbe a Igreja no quinto preceito? Não celebrar casamento nos tempos proibidos? No quinto preceito da Igreja, não se proíbe a celebração do sacramento do matrimônio, mas somente a solenidade do casamento, desde o primeiro domingo do Advento até a Epifania, e desde o primeiro dia da Quaresma até a oitava de Páscoa. 507. Qual é a solenidade do casamento que é proibida? A solenidade do casamento proibida por este preceito é a missa própria dos cônjuges, a bênção nupcial e a pompa extraordinária do casamento. 508. Porque as demonstrações de pompa não convêm nos tempos do Advento e da Quaresma? As demonstrações de pompa não são convenientes no Advento e na Quaresma, porque estes são tempos especialmente dedicados à oração e penitência. Capítulo 5º. Dos deveres particulares, do próprio Estado e dos conselhos evangélicos. Quanto ao mais, que cada um viva na condição na qual o Senhor o colocou, ou em que o Senhor o chamou. É o que recomendo a todas as igrejas. 1 Coríntios, capítulo 17, versículo 17. Parágrafo 1º. Dos deveres do próprio Estado. 509. Que são os deveres do próprio Estado? Deveres do próprio Estado são aquelas obrigações particulares que cada um tem devido ao seu estado, sua condição e situação em que se encontra. 510. Quem impôs aos diferentes estados os seus deveres particulares? Foi o próprio Deus que impôs aos diversos estados os deveres particulares, porque estes são derivados de seus divinos mandamentos. 511. Explicai com algum exemplo como os deveres particulares são derivados dos 10 mandamentos. No quarto mandamento, sob o nome de pai e mãe, entendem-se também todos os nossos superiores e, portanto, derivam também deste mandamento todos os deveres de obediência, amor e respeito dos inferiores em relação aos seus superiores, e todos os deveres de vigilância que têm os superiores sobre os seus inferiores. 512. De que mandamentos derivam os deveres dos operários, dos comerciantes, dos administradores de bens alheios e outros semelhantes? Os deveres de lealdade, sinceridade, justiça, equidade derivam do 7º, do 8º e do 10º mandamento, que proíbem toda e qualquer fraude, injustiça, negligência e duplicidade. 513. De que mandamento derivam os deveres das pessoas consagradas a Deus? Os deveres das pessoas consagradas a Deus derivam do 2º mandamento, que manda cumprir os votos e as promessas feitas a Deus, visto como essas pessoas se obrigaram, através desse modo, à observância de todos ou de alguns conselhos evangélicos. Parágrafo 2º.
dos conselhos evangélicos. 514. Que são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são alguns meios sugeridos por Jesus Cristo no Santo Evangelho para chegar à perfeição cristã. 515. Quais são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são pobreza voluntária, castidade perpétua e obediência em tudo o que não seja pecado. 516. Para que servem os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos servem para facilitar a observância dos mandamentos e para assegurar melhor a salvação eterna. 517. Por que os conselhos evangélicos facilitam a observância dos mandamentos? Os conselhos evangélicos facilitam a observância dos mandamentos porque nos ajudam a desapegar o coração do amor dos bens terrenos, prazeres e honras, e assim nos afastam do pecado. Quarta parte dos Sacramentos. Capítulo 1. Dos Sacramentos em geral. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. São João, capítulo 4, versículo 23. Parágrafo 1º. Natureza dos sacramentos. 518. Do que trata a quarta parte da doutrina cristã? A quarta parte da doutrina cristã trata dos sacramentos. 519. Que se entende pela palavra sacramento? Pela palavra sacramento, entende-se um sinal sensível e eficaz da graça, instituído por Jesus Cristo para santificar nossas almas. 520. Por que chamais aos sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça? Os sacramentos são chamados sinais sensíveis e eficazes da graça, porque todos os sacramentos significam, por meio de coisas sensíveis, a graça divina que eles produzem em nossa alma. 521. Explicai com o exemplo como os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça. No batismo, o ato de derramar a água sobre a cabeça da pessoa e as palavras "Eu te batizo", isto é, "Eu te lavo", em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo, são um sinal sensível de que o batismo opera na alma, porque assim como a água lava o corpo, assim a graça dada pelo batismo purifica a alma do pecado. 522. Quantos e quais são os sacramentos? Os sacramentos são 7, a saber, batismo, crisma, eucaristia, penitência, extrema unção, ordem e matrimônio. 523. Que coisas são necessárias para fazer um sacramento? Para fazer um sacramento, são necessários a matéria, a forma e o ministro que tem a intenção de fazer o que faz a Igreja. 524. O que é a matéria dos sacramentos? A matéria dos sacramentos é a coisa sensível que se emprega para os fazer, como, por exemplo, a água natural no batismo, o óleo e o bálsamo na confirmação. 525. Que é a forma dos sacramentos? A forma dos sacramentos são as palavras que se proferem para os fazer. 526. Quem é o ministro dos sacramentos? O ministro dos sacramentos é a pessoa que faz ou confere os sacramentos.